Oi, olá, gente. Quero saudá-los com a paz do Senhor que ultrapassa qualquer entendimento. Que a paz do Senhor possa estar entrando na sua casa neste momento. E antes de você continuar nessa live, que você entra compartilhando. Nós vamos entrar agora no capítulo 21. E antes, se eu fosse dar um título para esse texto, capítulo 21, eu falaria: a fome é terrível. A fome é tão grande que tem casos até na Bíblia de pessoas que comeram, as mães, que teve mãe que comeu o filho. Caso de um pessoal que ficou perdido numa montanha aí, eles comeram os corpos das pessoas que morreram. Nós sabemos que há uma fome muito grande em países aí. Como eu não consigo resolver todos os problemas do mundo, eu oro, mas eu não aguento ver aqueles meninos magros, esqueléticos, de tanta fome. Meu coração dói. O que eu posso fazer, eu faço. Mas ainda existem pessoas que aproveitam dessa oportunidade da fome. E aqui, gente, Davi teve muita luta mesmo. A vida dele foi uma vida de luta. Depois do adultério, piorou mais ainda. E entrando aqui no capítulo 21 de 2 Samuel, deixe o seu comentário, o seu like e compartilhe. Porque a pior fome que existe é a fome espiritual. Porque a pessoa tem fome espiritual, mas ela não quer matar a fome espiritual dela. Ela quer colocar outras coisas no lugar da fome espiritual. Ela usa a bebida, ela usa o cigarro, ela usa a droga, ela usa o suicídio. E a fome espiritual provoca isso tudo. Então, o que mata a fome espiritual é ler a palavra, orar, reunir em oração. E nós precisamos estarmos saciados espiritualmente e fisicamente, em nome do Senhor Jesus. Não adianta a gente ajudar uma pessoa espiritualmente se ela está passando fome. Nós precisamos, a obrigação do corpo de Cristo, de estar fazendo o que pode. É o que eu quero parabenizar a Igreja Universal. Não sou da Igreja Universal, mas fazemos parte do mesmo corpo de Cristo, né? Pela a união deles em estar ajudando. Ou o que eles podem fazer, eles ajudam exageradamente. Que Deus continue abençoando e que possa haver esse despertar na igreja. Então, eu sou Patrícia Regina Flor de Maio, me segue lá, tem o meu canal também. E vamos entrar aí na fome em Israel no capítulo 1. Nós sabemos que no capítulo anterior, Seba, ele se levantou contra Davi. E uma mulher cujo nome não é mencionado no capítulo 20, ela gritou do muro. Eles iam atacar lá por causa de Seba. Seba tinha se levantado contra o rei Davi. E ela gritou do muro: ei, vocês vão acabar com a cidade por causa de um rebelde? Me dá a oportunidade que eu vou entregar para você. Gritou para Joabe, né? Que eu vou entregar a cabeça dele para vocês. E ela, realmente ela fez. Ela chegou, ela conduziu o povo e tudo. E aquela mulher foi e eles cortaram a cabeça de Seba, né? E jogaram do muro. E Joabe levou até Davi. E aqui, gente, no capítulo 21 continua, né? E houve, gente, nos dias de Davi, uma fome de 3 anos. 3 anos consecutivos.
E Davi consultou ao Senhor. Igual quando a gente está passando, né, por problemas e tudo, a gente consulta a Deus. E Davi, ele consultou o Senhor, e o Senhor perguntando, né? Eu imagino que perguntando ao Senhor por que aquela fome? E o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua família e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então, meu amado, o que aconteceu? Então o rei chamou os gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas nem eram filhos de Israel, mas dos restantes dos amorreus e dos filhos de Israel lhes tinham jurado, porém Saul, no seu zelo a causa dos filhos de Israel, de Judá, procurou feri-los, porque havia um juramento que eles não iam mexer com os gibeonitas. Mas Saul foi e mexeu, porque estava essa fome em Israel. Muitas coisas, muitas provas que nós passamos, nós temos que perguntar para o Senhor: Senhor, por que estou passando isso? Igual essa noite eu tive um sonho que o Senhor eu estava cuidando de 2 crianças. Alguém me contratou para cuidar dessas 2 crianças no sonho. E só que tem que eu não estava dando conta de cuidar direito dessas 2 crianças. Eu não entendi o que o Senhor quis me falar com esse sonho. Mas eu peço ao Senhor que me revela que se é no mundo, se é criança espiritual ou se é criança, se é crianças que se são pessoas que ainda são como crianças na fé, ou se é realmente crianças que estão precisando de ajuda. A paz do Senhor, amada irmã Rosimeire. Deus abençoe você. Aqui eu estou hoje no segundo Samuel, capítulo 21, que Israel teve uma grande fome. Quando a gente pega de início o capítulo, a gente até acha assim: deve ser cada adultério de Davi, igual eu acabei de comentar. Mas Davi perguntou para Deus: Deus, por que Israel está passando por essa fome? E Deus respondeu assim: é porque por causa de Saul e da sua casa sanguinária, que matou os gibeonitas. Porque houve um acordo. Os gibeonitas, eles não eram israelitas, mas houve um acordo que eles não iam tocar nos gibeonitas. Só que Saul quebrou esse acordo. Muitas vezes nós esquecemos das coisas, mas Deus não esquece. Olha quanto tempo tem. Olha quantos anos se passaram. E Deus agora está cobrando de Davi. Porque através da pessoa de Saul, o pacto foi quebrado, que foi feito deles nunca atacarem os gibeonitas. Aí você pode ir conferindo aí, me ajuda aí, que às vezes a gente dá uma erradinha, mas vamos aí, pega a Bíblia aí. Disse, pois, Davi aos gibeonitas, quando Deus falou: olha, o que vocês querem que façam? Porque eu sei, Deus me falou que Saul quebrou o voto, o pacto, e traiu, matou os gibeonitas. O que vocês querem que eu faça? E que satisfação eu devo dar a vocês para que abençoeis a herança do povo? Aí, gente, aqui ele perguntou o que queria que fizesse e tudo, né? Aí ele falou, então no verso 4, 21:4, está dizendo assim, que ele falou com ele, né?
Os gibeonitas disseram a Davi, nós não queremos nem prata, nem ouro. O que temos, a questão que nós temos é com Saul. Mesmo morto, é com Saul e sua casa. Nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse ele, então, se vocês não querem ouro, não querem prata, não querem matar pessoa alguma em Israel, o que vocês querem que eu faça? E aí eles disseram assim, então disse ao rei, nós queremos o homem que nos destruiu e se levantou contra nós, de modo que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel. E aí, de seus filhos que sobraram, né? De seus filhos, nos deem 7 homens, para que os da família de Saul, né? Da família de Saul, primo, prima, filho, irmão, nos dê 7 soldados, 7 pessoas, né? E nós vamos para que enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei, pois bem, se vocês querem 7 pessoas para vingar a morte, a traição de Saul, eu vou entregar para vocês. Né? Ele falou assim. Então, porém, o rei poupou. Quando fala assim, a gente fala, não, coitado de Mefibosete era neto de Saul, né? Mas Davi, ele poupou Mefibosete, filho de Jonatas, porque eles eram amicíssimos. Então ele poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que ele tinha feito entre eles. Houve um juramento entre Davi e Jonatas, filho de Israel. E se ele colocasse Mefibosete, ele também ia estar quebrando um pacto. E aí Deus ia cobrar dele, né? Aí Davi pegou 2 filhos de Rispa, uma das mulheres de Saul, né? Rispa, filha de Aia, que tinha tido de Saul Armone. Ela teve 2 filhos, né? Armone e Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical. A irmã de Mical teve 5 filhos. A irmã de Mical, ela teve com Adriel, filho de Barzilai. Vocês viram como que Barzilai sempre está aparecendo aqui em 2 Reis? E na história geral, se você for olhar, ele participou do descobrimento do Brasil, tá bom? Ele estava ali naquele descobrimento do Brasil. Uma vez eu falei com Adriano da Igreja Metodista, que eu sou da Igreja Metodista, e falei com Elon, meu filho. Eles duvidaram. Agora tá tendo a confirmação aqui, ó. E aqui, gente, e eu Barzilai, já li o nome dele umas 3 ou 4 vezes aqui no livro do 2 Samuel. Barzilai era um homem muito rico que ajudou Davi. Davi, até quando ele voltou a ser eleito rei, ele queria até que reeleito rei novamente de Israel, ele queria até que Barzilai ficasse lá. Barzilai falou assim, tô velho, tô com 80 anos, ajuda meus servos, né? E aqui, gente, aí ele foi e entregou na mão dos gibeonitas os filhos de Rispa e os filhos da irmã de Mical. Ao todo deu 7. E aí eles pegaram esses 7 descendentes de Saul e enforcaram no monte perante o Senhor, e caíram estes 7 juntamente e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio
da colheita da cevada. Nessa época, Rispa ainda era viva, né? Aí Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de silício. Eu não sei que tipo de pano que é esse, não. Você sabe, Rosemary? Porque eu não entendo muito de pano, não. Eu entendo de pano assim, eu procuro os panos que não pode passar, porque ultimamente eu quero passar roupa, não. Aí, gente, ela pegou um pano de silício, porque enforcaram os 7, né? Deixaram os 7 caídos lá. Ela foi e pegou esse pano e estendeu sobre uma penha desde o princípio da cega até que a água do céu caiu sobre eles. E não deixou, a Rispa, ela não deixou as aves comer os corpos deles. A Rispa é muito elogiada por esse momento, coitada, porque ela teve que aguentar o enforcamento dos 2 filhos. Carlos, Jéssica, Deus abençoe. Ela teve que aguentar enforcar os 2 filhos dela, né? E ali ela ficou protegendo. Eu tô aqui lendo 2 Samuel, capítulo 21. Aí, gente, é linho? Tá. Aí, gente, tá, você leu aí, tá, na sua Bíblia tá linho? Aqui tá silício. E é um pano muito bom, né? Até hoje ele é famoso. Então, quando os filhos estavam mortos, os 5 filhos da irmã, da filha de Saul, foram enforcados, e os 2 filhos de Rispa foram enforcados, ela ficou ali, ela cobriu com linho. Obrigado, viu, Rose? Isso mesmo, me ajuda aí. Cobriu com linho esses 7 corpos que foram enforcados, que 2 filhos eram dela. Ela cobriu, e aí, desde o princípio da colheita até que a água caiu do céu sobre eles. Mas ela ficou ali e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia e nem os animais do campo à noite. Ela ficou ali olhando os corpos deles. Ela ficou tomando conta. Aí, gente, Davi ficou sabendo desse caso, né? E contaram para Davi o que Rispa estava fazendo. Eu nem sabia que Rispa estava viva, gente, porque depois que Davi tomou o trono, né, tornou-se rei, ninguém comentou mais nada a respeito do pessoal de Saul. Aí, gente, e contaram para o rei, né? O rei, Rispa, filho de Aiá, concubina de Saul, porque ela era concubina, né? Ela não era esposa, ela era concubina. Ela tá lá até hoje tomando conta dos corpos. Então Davi foi e pegou os ossos de Saul, os ossos de Jonatas, seus filhos, dos moradores de Jabes-Gileades, os quais os furtaram da rua de Bersã, naquela época que Jonatas foi morto, os filhos dele foram mortos, Saul, que ele suicidou, né? Eles tinham roubado os ossos de Saul, né? Que eles tinham pendurado quando os filisteus feriram Saul em Gilboa, e fez subir os ossos de Saul, de Jonatas, seus filhos, e de seu filho, na terra de Benjamim, em Zela. Fez subir, né? E na sepultura de seu pai Quis, porque o pai de Saul chamava Quis. E fizeram tudo o que o rei ordenara. Ele falou, aqui fala que Davi enterrou, mas assim, o rei manda, né? O rei não pega em nada, né? Aí, eles enterraram os ossos de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim e Zela, na sepultura do seu pai Quis, e fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, porque a ira do Senhor estava aplacada sobre Israel, por causa desse pacto
que foi quebrado, quebrado contra os gibeonitas, porque os gibeonitas, eles fizeram um pacto, eles não eram israelitas, fizeram um pacto de nunca serem atacados, mas Saul quebrou esse pacto. E aí, gente, o que aconteceu? Na hora que dá na ligação aqui, aí quando eles mataram esses sete descendentes de Saul, aí houve enterro e tudo, aí eles tiveram, e Isbi Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre, que cingia uma espada nova, intentou ferir Davi. Então, só voltando aqui em cima, porque deu uma paradinha aqui, porque alguém me chamou. Só voltando aqui. Quando Davi resolveu esse caso de quebrar essa maldição aí da fome, essa fome que estava lá em Israel, então Deus aplacou a ira dele sobre Israel. O que aplacou? Parou com a ira, né? Então aqui esse caso estava resolvido. Tiveram mais os filisteus, aí agora tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. Os filisteus sempre foram uma pedra no sapato de Israel, contra Israel. E desceu Davi com ele e seus servos, e pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. E Isbi Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava, os filisteus começaram de novo a perseguir eles, e apareceu esse gigante aí, ó. Isbi Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos, eu creio que são 300 quilos, né? Eu não vou olhar quanto que vale um ciclo agora não, porque senão a live fica longa. Mas você pode olhar aí, né? Quanto que vale um ciclo. Mas eu creio que vamos supor que seria 1 quilo, porque eu já olhei, mas a gente esquece, né, gente? Aí ele foi pelejar, né? Pelejou contra eles, e Davi intentou, eles queriam ferir, ele queria com essa espada aí de 300 ciclos, ele queria ferir Davi. Porém, Abissai, filho de Zerua, socorreu Davi e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagueis a lâmpada de Israel. Então quase que Davi foi morto nessa guerra contra os filisteus. E se perder o rei, a vitória é ganha. Se você matar um líder de uma nação, a nação que matar o líder de outra nação, ela se torna escravo daquela nação. Então esse cara, com tanto medo, com tanto medo dele ser morto, que falou: você não vai sair mais de Israel. Porque quem salvou ele nesse momento foi Abissai. Abissai que o salvou, mas quase que ele morreu. Porque um gigante com uma espada de 300 ciclos, e ele falou: não saia mais de Israel para a guerra, para que não se apague a lâmpada de Israel, que Deus usava o Davi. Davi era uma pessoa que servia a Deus genuinamente, sabe? Teve os problemas dele, teve um pecado que prejudicou a família dele, mas ele arrependeu genuinamente. Tem que haver um arrependimento genuíno. Jesus está às portas. O aviso está sendo dado o tempo todo. E nós tem que haver um arrependimento
genuíno. E aconteceu depois disso que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Zebacai, o Zatita, feriu Zaf, que era dos filhos do gigante. Houve mais uma peleja contra os filisteus. Houve mais uma peleja, né? Contra os filisteus em Gobe. E Eunã, filho de Jaare Oregim, o belemita, feriu Golias, o giteu, de cuja lança era a haste como órgão de tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura. Naquela época tinha muito gigante. Os amalequitas, eles eram gigantes, né? Houve ainda também outra peleja contra Gate, onde estava um homem de alta estatura que tinha em cada mão 6 dedos. Em cada mão ele tinha 6 dedos. Aqui, ó. O normal é termos 5 dedos em cada mão, né? Mas esse gigante, ele tinha 6 dedos. Em cada mão 5 dedos, mas o gigante tinha 6. E deixa eu ver, tinha 6 dedos, e em cada pé, e nos pés também, esse gigante tinha 6 dedos em cada pé. Então ao todo ele tinha 24 dedos ao todo. E ele também era um gigante. Aqui não fala a altura que ele tinha não, mas ele era um gigante. Então houve também uma peleja contra os filisteus em Gobe, e tinha esse gigante lá. Houve também uma peleja em Gate, tinha gigante lá também. E eles injuriavam, provocavam Israel. Porém, Jonatas, filho de Simei, não é Jonatas, filho de Saul não, tá? Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Tá? Irmão de Davi deve ser primo. Porque tudo lá torna filho de uma pessoa só, tá? Então aqui, porque nós sabemos que Davi era filho de Jessé, né? E aqui tá falando filho de Simei, irmão de Davi, pode ser quando pertence à mesma família, igual primo, né? Primo a gente considera igual irmão, né? E esses quatro gigantes nasceram em Gate. Pela mão de Davi e pela mão dos seus servos, eles foram mortos. Então, gente, para nós que somos servos de Deus, não há gigante que a gente não vença. Eu não sei qual é o tipo de gigante que você enfrenta. Eu sei que, eu falo com vocês, eu sempre tenho que lidar contra um gigante que tenta se levantar contra a minha vida, que é o da rejeição. Então qualquer coisa que as pessoas fazem comigo, começa a doer, sabe? Então eu tenho que estar sempre guerreando, usando as armas de Efésios capítulo 6, do 11 em diante. Você não sabe? Olha lá, Efésios 6, do 11 em diante. Armados, somos guerreiros do Senhor, usados pelo Espírito Santo de Deus. E aqui esses gigantes, esses 4 gigantes que nasceram, né? Pode ser o gigante do suicídio que anda rondando a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, você vai derrotar esse gigante através de oração, de leitura da Bíblia e frequentando uma igreja evangélica, tá? O gigante do vício também é só em Cristo. O gigante da depressão é só em Cristo, mas precisamos procurar profissionais adequados. Existe o psiquiatra, existe o psicólogo, tá? As pessoas vão tranquilamente a um médico cardiologista, a um endocrinologista,
Mas quando fala que vai procurar um psiquiatra, a pessoa tem vergonha de falar. Porque eles já colocaram, é um mito, já colocaram na cabeça das pessoas que quem procura um psiquiatra é doido. Mas muitas vezes nós estamos precisando de ajuda de um desses profissionais. Eu participei de uma palestra de um médico psiquiatra evangélico. E eu não esqueci dessa fala dele, eu estou usando a fala dele aqui agora, Dr. Zambeski. E ele falou que as pessoas têm vergonha de procurar um psiquiatra. E às vezes, muitas vezes, existem momentos que o crente, o evangélico, precisa de tomar um remédio de tarja preta. Precisa disso. Eu lembro que eu fiquei 30 dias com dor de cabeça. Eu falei assim, gente, eu tô morrendo. Aí 2 horas da manhã, meu irmão me levou no Hospital Madre Teresa, onde tinha um psiquiatra, me levou no psiquiatra. Eu já sou evangélica, já era evangélica, né? Aí me levou no psiquiatra e aí, desde o dia que ele me levou, Deus usou esse psiquiatra, me receitou um remédio de tarja preta, mas eu morria, vou falar só com vocês, tá? Eu morria de vergonha, segredo. Eu morria de vergonha de falar que eu tomava remédio de tarja preta, porque eu achava que estava em pecado por tomar remédio de tarja preta. Vamos tomar cuidado com os mitos, gente. No momento certo, Deus tira. Temos que perguntar, faz igual Davi. Houve uma grande fome em Israel. Deus, me mostra o que está acontecendo ainda. Porque o tempo todo ali ele enfrentou essa luta de Absalão, o Seba o perseguiu, e agora 3 anos de fome. Ele queria saber por que. Deus falou, é porque Saul quebrou o pacto lá com os gibeonitas. Então, quando estiver acontecendo essas coisas conosco, essas guerras, vamos perguntar ao Deus por quê. Deus ele vai te mostrar o porquê. E Deus já está me mostrando que crianças são essas. É no mundo espiritual. É pessoas que ainda precisam de ajuda. Deus quer me usar para ajudar pessoas espiritualmente. Amém? Como é bom poder falar do amor do Senhor. E eu não sei qual é o gigante que você anda enfrentando, mas esse gigante já está derrotado na sua vida pelo poder do nome do Senhor Jesus. Se você concorda, diz o seu amém. Todos os dias eu estou lendo a palavra do Senhor. Deixe o seu comentário em nome do Senhor Jesus, tá? E que Deus abençoe a sua vida com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É uma maneira que eu tenho de agradecer a Deus por tudo que tem feito na minha vida. Amém? Beijo grande.